Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos aí no mês de setembro, né? Chegando no mês de setembro, e daqui a pouco estaremos já no final do ano. E vamos de imediato ao espaço conversando sobre contabilidade. E nesse espaço, Juliano D'Agostini. Juliano, obrigado pela tua presença aqui. Como é que tá, amigo? Com saudade do Tudo amigo. bem? Tu tá trabalhando demais, né, meu? Trabalhando demais, é verdade. Aquele escritório lá, onde os caras te exploram demais, né? É muita exploração, né? Não, mas a gente trabalha com gosto. Não, sim, né? E é interessante que é uma família unida e está ali e realmente é próspera, tem negócios, tem muitos clientes, fazem muito bem para a sociedade, né? Um trabalho magnífico aí, liderado aí pelo nosso Salésio D'Agostini. Conhece esse cara, né? Esse é o cara. Esse é o Orconcourt. Esse é o cara, é verdade. Bom, Juliano, é o seguinte, aqui tem uma pergunta aqui que um telespectador fez, que é o seguinte. Eu encerrei as atividades da minha... Interessante que ele manda para o meu telefone, né? Manda para mim, pergunta para os caras lá, pô, fazer o quê, né? Telespectador, né? Então, aqui, ó, eu encerrei as atividades da minha empresa limitada por problemas durante a Covid, lá em 2020. Eu tinha contabilidade regular e, mesmo assim, perdi meu patrimônio pessoal nas reclamatórias ajuizadas pelos empregados. Houve algum erro profissional no caso? E aí? Que problema, né, Silvio Lopes? Então, tu vejas aí, né? Tem contabilidade regular, a gente vem narrando, dissertando acerca das condições para tu teres uma empresa limitada, que é o respeito à contabilidade, o respeito a autonomia patrimonial, e mesmo assim nas reclamatórias trabalhistas os débitos vão para a conta do sócio. E por que isso acontece, Silvio Lopes? Não é um erro profissional, isso é uma cultura jurídica dentro do direito do trabalho. Então é um entendimento da jurisdição trabalhista. E que entendimento é esse se a gente tem aí a Lei de Liberdade Econômica, que determina que os critérios para a desconsideração da personalidade jurídica devem ser aqueles estabelecidos no artigo 50, onde fixa que a confusão patrimonial e o desvio da finalidade, ou seja, condutas dolosas do empresário, que vão determinar se ele vai ou não responder com seu patrimônio pessoal perante os débitos resultantes da frustração do empreendimento dele. Então, e por que dentro da Justiça do Trabalho isso não é observado? Então, a norma, ela é um fenômeno cultural e político. Então, é um fenômeno cultural e político. Então, dentro da Justiça do Trabalho, se aplica um artigo, o artigo 28, lá do Código de Defesa do Consumidor, aonde determina que a personalidade jurídica é uma formalidade que não pode ser obstáculo para a satisfação do crédito trabalhista. Então, e de onde vem essa interpretação tão objetiva, né? Quer dizer, a empresa não pagou, paga o empresário. Por que uma interpretação tão objetiva acerca dessa responsabilidade? Nós viemos, ao longo dos anos, mitigando a análise da conduta para estabelecer critérios objetivos de responsabilidade. Isso é algo marcante dentro da nossa legislação, né? Então, nós temos ali responsabilidades objetivas em razão de diversas situações, né? Então, isso não é diferente. Tu vejas que a cultura do direito trabalhista, ela é forjada dentro de um espírito entre guerras, aonde na Constituição de Weimar, por exemplo, em que se estabeleceram direitos sociais, tais como a educação, né? Então, e demais, a saúde, a educação, a moradia, em contrapartida àqueles direitos individuais contra o Estado que a burguesia havia conquistado lá na Revolução Burguesa, aonde, enfrentando o Estado absoluto, conseguiu estabelecer normas que garantissem ao cidadão o direito de ser livre. E, não obstante,
o Estado deter o monopólio da força. Então, há uma contracultura lá no Entre Guerras, aonde os movimentos sociais e as revoluções proletárias e socialistas gestaram essas normas, essas legislações, tais como a Carta de Lavoro do Mussolini, tais como a Constituição de Weimar, na Alemanha, né? Então, esse é o espírito dos direitos sociais e da legislação trabalhista que vigora ainda não só na legislação, mas dentro do espírito da jurisdição, que é a ciência e o entendimento que os aplicadores do direito dentro dessa seara possuem. Então, aonde o burguês é visto como um inimigo nessa condição. Então, não por acaso, nós temos nesse período aí uma difusão do antissemitismo, né? Então, houve uma difusão do antissemitismo com a expropriação desse patrimônio acumulado pelo povo judeu. Então, há também vários mecanismos antiliberais instituídos nessa época, aonde se mitiga o devido processo, se mitiga a legalidade para se buscar a justiça social. Então, essa justiça social que é a principal objetivo tanto desse movimento quanto da justiça do trabalho. Então, procedendo em quê? Procedendo em satisfação desses cidadãos que não querem arriscar empreender e preferem trabalhar mediante salário e segurança. Então, a teoria do risco para o nosso telespectador, que foi a responsável pela perda do patrimônio pessoal em razão da frustração do negócio, e não obstante essa causa de força maior, o Covid, né, dentro da justiça do trabalho, a gente tem esse aspecto. Então, não se trata de um erro profissional, trata-se sim de uma característica da justiça do trabalho, que é onde a gente busca o patrimônio do sócio independentemente da culpa dele, da análise da sua conduta dentro da gestão. Essa é uma cultura da justiça do trabalho brasileira, eu acho muito particular da brasileira, né? Ela sempre pega um lado, ela sempre defende um lado. E aí, quando tu fala em justiça social, eu acho uma das coisas mais estúpidas que tem esse termo, justiça social. Depende do que é a justiça social. Em primeiro lugar, depende do que você imagina que seja justiça e o que seja social. Então, aqui no Brasil, e sobretudo, até porque eu acho que não há nenhum país no mundo desenvolvido que tenha a justiça do trabalho como nós temos no país. Quer dizer, então, de certa maneira, o empresário, o empregador, né, o burguês na Revolução Socialista, o burguês ele é garroteado por todos os lados e ainda se cobra dele coisas que não, como no caso aí de um acidente climático, um acidente da natureza, não era culpa do camarada. Então, essa forma de cultura da justiça do trabalho é que nós precisamos atualizar, né? Pelo menos modernizar. Nós temos que ter em mente, Silvio Lopes, que assim, o direito ele possui dimensões. Então, a gente está dentro da área do direito ainda, mas o conflito de princípios constitucionais fundamentais, ele é um conflito de dimensões de direito. Então, que essas dimensões de direito são normas que se contrapõem a partir de um espírito de onde elas foram criadas, que fundamentaram justamente esses direitos. Então, nós temos os direitos de primeira geração, que é os direitos à liberdade, à vida, à expressão, à participação política. Esses direitos gestados na Revolução Burguesa contra um Estado autoritário, contra um Estado absoluto. Por quê? Porque havia nesse período uma legislação que mantinha um privilégio de uma aristocracia concedida por meio de títulos, né? Por meio de títulos e por meio de heranças. Então, como a burguesia ela entendia por bem
que isso era uma injustiça e entendia por bem que a competição no mercado deveria ser a regra para a distribuição de renda, então, bom, o povo se uniu e conquistou esses direitos individuais. Então, no Entre Guerras, com o aumento da pobreza, se houve um refluxo dessa situação, né? Esse refluxo dessa situação onde não é a vida, é a saúde, não é a propriedade, é a moradia. Então, houveram esses refluxos de ordem social, aonde esses movimentos populares inspirados por uma ideologia socialista, motivaram as guerras. E o fruto disso foi justamente a introdução desses direitos sociais dentro da nossa Constituição. Modernamente, a gente tem as questões dos direitos ambientais, né? Então, que é de terceira geração. Então, tu vejas que, muitas vezes, a vida vai estar contraposta à dignidade. Então, hoje a gente tem casos delicados, como do aborto, né? Então, esses casos delicados, esses cases delicados, eles são resolvidos mediante conflitos de princípios constitucionais fundamentais, aonde essa gama de direitos que se contrapõem entre si são ponderadas pelos nossos tribunais superiores para que se chegue a um resultado que reflita o momento da sociedade, o que urge a sociedade naquele momento, né? Então é isso. Então a gente pode falar para o nosso telespectador que não foi propriamente um problema profissional, talvez um problema de informação sobre qual é a posição majoritária dentro daquela justiça, né? Para que ele não encerrasse as atividades, mas, enfim, fosse negociar essas verbas antes, né? E parcelar, enfim, de tal forma que não deixasse isso acumular, na medida em que a Justiça do Trabalho, ela não vê a desconsideração da personalidade jurídica como um mecanismo que dependa da conduta do empresário. Perfeito. Não depende da conduta, Claro. depende única e exclusivamente da frustração do crédito trabalhista. Então, é uma situação, uma situação lamentável, né? Até porque fugiu do controle dele esse aspecto do Covid, né? Mas, infelizmente, para os empresários e para ele especificamente, mas em algumas situações é a aplicação da justiça, porque a gente vê aí também uma gama de empregados aí que se veem desprotegidos quando do insucesso do empreendimento exercido pelo Brasil afora. Juliano, obrigado pela tua presença aqui. Naturalmente, eu acho que esse exemplo não é único. Esse exemplo aí que nós tratamos agora pode ser expandido aí por várias pessoas, vários empresários que talvez tenham enfrentado ou estejam enfrentando a situação. Um abraço e até a próxima Muito oportunidade. Obrigado. Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau. Olá, o processo de vitimização, culpar os outros, o mundo, por nossas desventuras, é mais do que comum do que se imagina. Temos um certo prazer mórbido em nos sentirmos vítimas de alguma forma de exploração, seja ela física ou psicológica. Quem assim procede, no fundo, está praticando um masoquismo imaginário, em certo sentido até uma fantasia do sofrimento. Resista a ser vítima de algo. A pessoa que assim age, no mínimo, está se auto-boicotando, ao mesmo tempo que desaproveita o potencial criativo que a todos nós foi dado pelo Criador. Assuma, assim, o protagonismo da sua vida, antes que alguém faça por você, sem pensar em você. Lembre-se que tudo na vida tem causa e consequência. Se hoje você está insatisfeito com a sua vida, isso é pura e direta consequência de suas opções e decisões lá atrás, ou da falta delas. Não é verdade? Boa semana. Muito bem, e nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, recebemos aqui o Dr. Gustavo Bernardes, como sempre, né, traz comentários importantes do ponto de vista prático para as pessoas que negociam no mercado e tal, sobretudo com base
principalmente na questão do mercado imobiliário. Mas tem assuntos, né, doutor Bernardo, obrigado pela sua presença uma vez mais aqui no programa, tem assuntos que fogem, ampliam ainda mais essas questões, não só do mercado imobiliário. Por exemplo, essa mudança na forma de computação dos juros em dívidas dos civis. Isso teve uma alteração agora sobre isso. Sim, Silvio, sim. Já havia algum tempo, os tribunais haviam recebendo questionamentos, né, julgando decisões em que se buscava a alteração dos juros legais, que hoje são previstos em lei de 1% ao ano, né, para fixar esses juros pela taxa Selic, né? A bem da verdade, isso se iniciou quando a taxa Selic era inferior a 12% ao ano. Porque se tu computar o juro de 1% ao mês de forma capitalizada, vai dar 12,4%, 12,6% ao ano. Então, agora, semana passada, o STJ, a corte do STJ, né, acabou modulando uma decisão e aplicando a taxa Selic, substituindo os juros de 1% ao ano. Ora, isso para as dívidas civis trouxe um acréscimo, porque hoje nós estamos com uma taxa Selic de 13,5%, né? 13,5%, se eu não me engano. Né? Então, os juros vão subir. Os juros subindo, as dívidas sobem. E o que acontece é que quando a gente que trabalha no judiciário e a gente percebe que aquela execução, aquela cobrança está se arrastando há vários anos, né? É porque o devedor não tem condições de quitar. Então, você aumentando o valor da dívida dificulta ainda mais a negociação e o encerramento daquele processo. Porém, a crítica que eu faço é que há uma regra legal, né? Sempre que os tribunais superiores mexem nas regras legais, né, alteram as interpretações ou alteram o que está escrito na lei, aquilo que está previsto em lei, isso causa um desequilíbrio, isso causa uma dissonância no mundo jurídico. Quando a gente está discutindo determinado débito, se tu está trabalhando para o devedor, tu busca discutir esses índices, tu busca discutir a forma de cálculo dos juros, tu busca discutir reduzir a capitalização ou afastar a capitalização daquela dívida, tu busca uma série de discussões, né? E quando tu traz um novo elemento para discutir, tu traz mais insegurança jurídica, né? As pessoas acham que 1,5% é muito pouco no ano, né? Mas se você considerar que os processos se arrastam por longo tempo, que as dívidas, por exemplo, financiamento imobiliário, que são 20, 30, 35 anos, né? Isso é uma infinidade de juros. É muito alto, faz a dívida subir muito, né? E o contexto que eu trago é que quando você tem uma regra legal já previamente estabelecida, né, de muitos anos, que os juros de 1% ao mês e mais uma taxa de correção monetária, que nas dívidas civis quase sempre é o GPM, né? E você traz, de repente, uma decisão que modifica isso, você causa insegurança jurídica. É, mais uma vez, os tribunais superiores alterando a legislação. Portanto, legislando, o que não é para um tribunal fazer, né? Então, essa é a minha crítica, né? E o mercado imobiliário é afetado por isso também? Todo o mercado imobiliário? Diretamente, né? O mercado imobiliário é o que tem os contratos de mais longo prazo, né? Os contratos, quanto mais longo prazo, computando mais tempo de juros, mais reflexo na dívida tem. Então, tu imagina, se já é alto hoje um financiamento com essas taxas que a gente está praticando hoje, 10%, 12%, imobiliário. É muito alto, né? Para te ter uma ideia, Silvio, tu financia um imóvel no Japão, a taxa é zero. Há pouco tempo a taxa era 2% ao ano, né? Aqui no Brasil, você financia a 12%, 14%, né? Eu já vi 14,75% no financiamento imobiliário. É muito juro, as pessoas não conseguem imaginar o reflexo disso, porque aqui no Brasil a gente está acostumado a pensar na prestação. Mas se você computar aquele juro ao longo daqueles 30, 35 anos de contrato, você vai pagar 4, 5 apartamentos, né? Agora, quando você deixa de pagar, é pior ainda. Porque no financiamento habitacional, no financiamento imobiliário, o credor vai lá, te notifica, te dá 15 dias para pagar, e se tu não paga, ele avisa o registro de imóveis para botar o imóvel no nome dele. E tu perdeu o teu imóvel, sem processo,
sem defesa, sem nada, né? Então, tudo que dificulta a discussão da dívida, no meu entender, acaba trazendo uma maior insegurança jurídica, Silvio. Esse é um problema social, né? Esse é um problema da maior gravidade, porque, na verdade, as pessoas muitas vezes ficam desprotegidas e o mercado todo sofre. E nós sabemos, tem um advogado consagrado, Bernardo, essa questão da insegurança jurídica, porque isso aí afasta investimento, faz com que investimentos que estejam aqui acabem saindo do país. Eu li uma matéria essa semana aí e eu concordo com isso. O Brasil é um país que seria o modelo mundial mais desenvolvido e tal, mas por essas razões é que o país é o que é. Sim, olha a decisão, vou fazer uma outra crítica aqui. Olha a decisão acerca do Hotel Arvoredo aqui no centro. Isso, né? Quer dizer, uma empresa vai lá, cria um fundo de investimento, são 9 empresas investindo naquele prédio, adquire um prédio que estava abandonado, que estava sucateado, e investe ali milhões de reais para reformar. Poucos meses antes de terminar a reforma, há uma invasão. Sai uma decisão da Justiça Estadual dizendo, olha, vamos tirar essa gente de lá. Eu não sou contra as pessoas, mas é preciso entender que ali há um investimento, há um projeto econômico, há um negócio acontecendo e você interfere. Essa decisão vai para o STF e um único ministro, de decisão monocrática, manda suspender a decisão. Então, todo aquele investimento fica numa singularidade, numa dúvida, né? Todo o negócio fica inviabilizado, né? Tudo aquilo que iria acontecer no entorno daquele empreendimento talvez não aconteça mais, porque agora, evidentemente, vai se demorar muito tempo para tirar essas pessoas de lá, se é que nós vamos tirar, porque nós já tivemos casos em que se demorou muitos anos e que o negócio ficou inviável, né? E contrário a tudo aquilo que se espera do investimento econômico, né? Isso só acontece no Brasil. Na verdade, assim, são coisas que a gente, como jornalista, às vezes fica pensando assim, por que não invadem propriedade do ministro do Supremo Tribunal Federal? O dia que começarem a fazer isso, eles vão pensar 2 vezes. Que eu acho muito populismo, um populismo barato, é uma ideologização desnecessária em processos econômicos que são fundamentais para a sociedade, né? Veja bem, qual é o empresário que se sente seguro de investir qualquer coisa em Porto Alegre, no Brasil, hoje, né? Sabendo que tem isso aí. Não, isso já vinha melhorando muito. Nós já tínhamos umas decisões mais céleres, né, protegendo o patrimônio, né? Esse ministro em específico tem muitas fazendas. Não sei se alguma delas foi invadida. Uma boa sugestão aí, vocês aí. Vamos lá, né? Porque, na verdade, assim, de repente, tu tem que, às vezes, bandido, não estou dizendo, estou falando generalizando. Não adianta tu querer combater bandido com as armas da civilidade. As armas da civilidade são para as armas da civilidade, para lutas entre quem é civilizado e não para quem não é civilizado. Então, as armas da civilidade não conseguem dobrar, não consegue ganhar, não consegue vencer o bandido, a bandidagem. A bandidagem tem outras formas de atuação. Então, nós temos que partir para isso também. Esse é um jogo de ganha ou não ganha. Então, a sociedade está chegando nesse ponto. No mundo jurídico, a gente chama de paridade de armas, né? Eu responder ao teu ataque com a mesma força que tu me atacou, né? Exatamente. Isso. O Brasil ainda é um país muito ideológico, né? Então, existem decisões que não são fundamentadas na lei, né? Decisões que tu não espera, né? Nós, como operadores do direito, temos ali as nossas armas, que é a lei, tu leva ao judiciário esperando que aquilo seja cumprido. Mas nem sempre acontece isso. Esse é o grande paradoxo que nós temos na área jurídica e que interfere nas nossas vidas e que certamente, eu como economista vejo, né, que é um grande obstáculo ao desenvolvimento equânime, justo desse país. Quer dizer, uma justiça que deveria fazer justiça não faz justiça. Ela usa a justiça para fazer injustiça. Isso é uma coisa mais grave. E muitas vezes ela tem uma visão distorcida, né? Só para complementar, as pessoas acham que todo investidor imobiliário é muito rico, né? Ele pode perder aquele bem ali. Já vi muitos investidores fazerem loteamento que foram invadidos, que quebraram. Já vi clientes que se mataram numa situação como essa, né? Mas o fato é que inviabiliza o negócio. Quando inviabiliza o negócio, o reflexo econômico é para a sociedade, não é só para o dono do negócio. É essa visão que as pessoas não têm, né? Que um dia chega em ti. Quer dizer, tu acha que os outros são... Não, um dia chega na gente.
E tomara que chegue nessas pessoas que estão agindo desta maneira, essa maneira fraudulenta, ideologicamente comprometida e sem sentido. Isso aí não tem sentido. Bernardo, obrigado pela tua presença uma vez mais. Até a próxima oportunidade. Um abraço, Silvio. Bom, o programa Economia e Desenvolvimento, desde lá, seu nascimento, há 20 anos, ele sempre deu ênfase à questão de promover jovens empreendedores. Na minha geração, até vou contar aqui, já estamos com os convidados aqui, o Johan Castro, obrigado, Johan, pela tua presença, e o João Vitor Lopes Araújo, que coincidentemente é o meu neto querido, né? O primeiro neto, o João Vitor Lopes Araújo, filho da minha filha Letícia e do João Manuel. Na verdade, o que eu ia dizendo é o seguinte, quer dizer, então este programa, ao longo do seu tempo, sempre deu destaque para dar a oportunidade para que jovens empreendedores possam mostrar o seu trabalho, a sua visão de mundo e tal. Porque a minha geração, e aí é que eu quero chegar, a minha geração, Johan e João Vitor, era a seguinte, tu começava a jovem e tal, a se preparar para o mercado de trabalho e tal, e tu queria ser um bom empregado, queria ir para o mercado de trabalho e ser empregado. Graças a Deus essa fase passou. Então hoje nós estamos num momento em que os jovens como eles, que estão aqui comigo na fase de 20 anos, eles estão vendo o mundo de maneira diferente. Eles querem empreender, ou seja, colocar a sua criatividade, né, o seu trabalho, a sua criatividade na prática, em empreendimentos, porque é um mercado diferente, é uma forma, é um mindset diferente que eles têm da vida, que eu não tinha naquela oportunidade. Mas tudo era a sua cultura, tudo é o seu momento. Então, naquela oportunidade, o mercado era assim, né? Nós tínhamos empresas que eram um empreendedor e dezenas de funcionários. Hoje nós temos dezenas de empreendedores. Isso é fundamental. Johan, é isso que move vocês também, né? É a vontade de crescer, empreender tem vários aspectos muito positivos para o desenvolvimento de um jovem, né? Eu empreendo desde os 17, 16 anos e tenho certeza que isso me ajudou muito a sair da escola, a terminar a escola já tendo um destino, já sabendo o que eu ia fazer, no que eu ia investir meu tempo, enfim, qual a carreira que eu queria seguir para minha vida, porque dentro de faculdade, dentro de carreiras, por exemplo, advogado, tradicionais. Médico, as tradicionais carreiras nunca me interessaram muito. Na verdade, o máximo, assim, fazer direito para me tornar advogado tributário, mas não era uma vontade de fato, era meio que uma pressão social, né, para que aquilo fosse feito. E empreender se tornou uma paixão. Começou como algo por dinheiro e se tornou uma paixão. Que maravilha. E teve alguma influência familiar, da história familiar ou não? Certamente. Meu pai, empresário, minha mãe, né? corretora de imóveis, que apesar de não empreender, também compra o risco de se não vende, não ganha. Então, tá no sangue. É algo que é passado do meu pai para mim. Isso é uma coisa interessante que tu colocaste, eu vou passar para o meu outro entrevistado, o João Vitor, né? Que é o seguinte, a ideia que vocês têm dessa coisa, porque tu falaste uma coisa que é fundamental, a questão de risco. Na minha geração, e por que eu falo minha geração? Porque nós estamos aí numa sequência de gerações e há muita diferença entre uma e outra. Imagina a minha geração, que eu tenho 73 anos. 7 décadas atrás, quer dizer, quando eu era jovem, 60 anos atrás, o mundo era diferente. Nós queríamos ter um emprego e segurança no emprego. Hoje, graças a Deus, essa juventude, esses rapazes aqui, eles estão com um novo pensamento, uma nova cultura empresarial. Empreender corre o risco, mas o sucesso é decorrência disso, né? João Vitor, como é que tu lida essas coisas? Eu sei que a Letícia, minha filha, que é a tua mãe, ela sempre foi de empreender, ela sempre foi empregada, mas ela sempre foi de buscar e fazer e tal, e ela se fez na vida, é gerente hoje de um banco, né, de um grande banco, e ela se fez exatamente porque ela também desenvolveu essa questão assim de ir em busca, assumir o risco e sempre crescer. Então, foi uma vontade minha que surgiu, porque eu sempre tive vontade de ter algo meu, algo que eu pudesse trabalhar e ajudar as pessoas. Não só com o principal objetivo de ganhar dinheiro, mas agregar valor para as pessoas que eu atendesse. Então, como agora a gente trabalha com uma agência, uma assessoria de marketing, né, bem dizendo, eu consigo ganhar o que eu quero, que no caso é ter uma empresa e agregar valor para outras pessoas e assim contribuindo com o próximo. Ou seja, as pessoas que viram nossos clientes e, consequentemente, contribuem para a nossa empresa. Viram amigos também, né? Viram exatamente. E amigos, né? Consequentemente, contribuem junto com a gente consegue agregar valor para eles e entregar ótimos resultados também. Aliás, uma das coisas, o Johan falou a questão do risco e agora tu coloca numa questão, João Vitor, que eu acho fundamental, a questão do risco, e tu disseste assim, ajudar as pessoas.
O Albert Einstein foi um grande filósofo, grande pensador, e ele tinha uma frase: não vem de religioso, ele não é de líder religioso, vem de Albert Einstein. Ele dizia: a vida só vale a pena quando se vive para os outros. Então, quando tu faz alguma coisa que não abrange só o teu egoísmo, a coisa só para ti, o universo trabalha para ti. Então, essa questão que tu colocaste, o risco, e que complementa o João Vitor aqui com a questão de fazer para ajudar os outros, isso é fundamental. São as bases através das quais as pessoas se realizam e fazem grandes coisas. Então, eu acho que vocês têm um futuro brilhante porque pensam dessa maneira. Johan. Eu acho que é benéfico. O nosso tipo de serviço, na verdade, ele só dá certo quando se tem esse pensamento de que eu quero ajudar o meu cliente a crescer, porque dessa maneira eu cresço junto, né? Inclusive, no nosso modelo de negócio, não é vantajoso para mim, por exemplo, que uma empresa me contrate e 2 meses depois a gente tenha que encerrar a parceria porque eles não tiveram resultado. Eu não vou ter lucro em 2 meses. Eu vou ter lucro a partir de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Isso é uma noção do investimento, né? Isso é a base do investimento. É o longo prazo, Então, eu preciso que ele fique comigo e, para que ele fique comigo, ele precisa ter resultados, ele precisa crescer, né? A gente tem parceiros que a gente começou, por exemplo, há 2 anos atrás, que hoje estão abrindo filial, que já ampliaram o espaço, que mais que triplicaram o faturamento. Então, é uma construção contínua. É claro que eu não acreditaria todas as fichas em mim, né? Não digo que sou o maior responsável por esse crescimento, mas com certeza a nossa assessoria ajudou e fez parte desse crescimento, né? Então, é um movimento que vem trazendo muitos empresários e vem fazendo com que o mercado mude, né? Não só nós, existem outras assessorias que também impactam o mercado, né? São nossos concorrentes, mas é legal ressaltar que tem muitos jovens empreendendo nesse ramo e são jovens que estão conseguindo entrar no mercado de trabalho já causando um impacto, coisa que antigamente não era normal. Para tu ganhar nome no mercado eram anos e anos, né? Hoje em dia não precisa de tanto tempo mais. É muito bom ouvir essas coisas, né? Porque, na verdade, vem de jovens de em torno de 20 anos, que lá na minha geração era inimaginável, né? Tu pensar que um jovem tivesse a cabeça como eles têm. Bom, a AM Company, o que ela faz? É a empresa que vocês agora mudaram, inclusive, vocês estavam aqui no Barra Shopping, né? Isso. E agora estão aonde? Na General Rondon, na Tristeza. Aqui na Tristeza, um belo endereço ali, General Rondon, um bom local, né? Ao lado da tua casa também? Volta a pé, mas que maravilha. Qualidade de vida. Bom, tem as suas vantagens, tem que ter um pouquinho de comodismo. Certamente. Mas, na verdade, é o seguinte, hoje em dia, as pessoas... Pode ver assim, tu pega uma cidade... Antigamente, por exemplo, assim, eu trabalhava em algum lugar e muitas vezes o lugar onde eu trabalhava, eu morava no lugar e o lugar onde eu trabalhava ficava longe da distância da minha casa. Então, hoje, as pessoas estão exatamente vendo isso aqui. Tu vai fazer um empreendimento, tu vai trabalhar e busca trabalhar o mínimo perto da tua casa, para que haja menos movimentação, porque hoje o trânsito, essas coisas tudo, elas acabam impactando muito na questão do tempo perdido, né, em coisas que não dizem respeito. Então, a AM Company está lá na Marechal Rondon, qual é o endereço? General Rondon 720. General Rondon 720. Então tá. Sala Bom, o que faz a AM Company? Nós somos uma empresa focada na geração de demanda qualificada e no aumento da presença digital, né? Em questão, geração de demanda, nós temos, por exemplo, serviços de estruturação comercial, nós temos o tráfego pago, que são as mídias pagas no Instagram, Facebook, Google. Na frente de aumentar a presença digital, nós entramos com o serviço de gerenciamento de redes sociais, produção de mídias, edição de vídeos, site, que é muito importante, acho que o João tem mais propriedade de fala sobre isso referente depois, a isso. Referente à criação de site, eu que sou responsável hoje pelo desenvolvimento dos sites, e muita gente não sabe a importância de ter um site atualmente. E para estar bem posicionado, né, além da demanda qualificada, da geração de demanda qualificada, que é o nosso carro-chefe, é muito importante que tenha um posicionamento tanto para a qualificação desses clientes, tanto para informação. Então, por exemplo... Isso, autoridade. Então, por exemplo, quando alguém chega no teu site através dos anúncios, quando tu tem um site apresentável com as informações necessárias, o cliente vai chegar, ele vai entender mais sobre a tua empresa, até porque com o aumento da demanda, consequentemente, começa a aumentar muito o serviço do nosso cliente. Então, ele vai ter que atender muito mais pessoas pelo WhatsApp ali, se for o principal objetivo, e um site faz com que a gente consiga sempre segmentar, como dentro dos anúncios já tem segmentação, mas ainda fazer mais um filtro até que o cliente chegue no WhatsApp. Então, a gente consegue, através disso, além de gerar mais autoridade por ter um site,
por ter algo informativo ali que a pessoa possa conhecer mais sobre a empresa sem que entre diretamente em contato contigo, é muito importante atualmente. Depois tem muitas empresas, muitos empreendimentos que ainda estão no analógico, né? Então, o imperativo hoje do mercado, para você conquistar o mercado, crescer no mercado, conquistar clientes e tal, e ter, naturalmente, porque quem trabalha nesse empreendedor, ele quer o quê? Quer obter lucro. E o lucro nada mais é do que o resultado de uma eficiente administração do teu negócio. Então, naturalmente, é o seguinte, essa questão toda, e aí eu quero a tua opinião também, depois do João Vitor, que é a necessidade premente das empresas hoje se qualificarem e, sobretudo, se incorporarem neste mercado digital. Sem isso, não tem como. Vamos partir do princípio de que a maioria dessas empresas que ainda trabalham com um modelo de negócio mais antigo, que ainda não migraram para o digital, dependem de alguma forma de indicações. É o que eu mais escuto. Ontem mesmo a gente foi numa reunião e me falou isso. Meu negócio gira muito bem por conta das indicações. O que eu sempre falo, é muito bom, indicação é um baita canal de vendas e funciona, isso é inegável, né? O boca a boca é o melhor dos cenários. O problema do boca a boca é que ele não é mensurável. Não tem como tu colocar uma meta em cima de indicação. Claro, existem práticas que aumentam o número de indicações para o teu negócio, mas tu não tem como cobrar de alguém que te indique, né? Cobrar firmemente de alguém que te indique. Enquanto, com o tráfego pago, o teu negócio se torna mais mensurável, tu consegue ter maior previsibilidade de faturamento. E para o empreendedor isso é importante. Tem mais importante. informações também, né? Com Porque, certeza. de repente, uma coisa me agrada a mim, pessoalmente, até pela questão de simpatia com o camarada, se é alguma coisa que me atendeu, e pode não interessar vocês. Exatamente. Tá? Com o tráfego tu vai ter uma previsibilidade muito grande dos resultados que tu vai ter. Tu vai investir, tu vai conseguir ver para onde foi direcionada a tua verba, tu vai ver as pessoas vindo, porque com certeza a demanda vem. Então, ajuda muito o negócio. Até os negócios tradicionais, até aqueles que têm há anos, que já têm uma base de clientes forte, ainda pode crescer. Se quer crescer, o digital é um meio. Talvez, então não quero anunciar porque eu não preciso de demanda, mas tu precisa de presença digital, né? Para que tu se mantenha no topo. Porque tem, por exemplo, restaurantes que a estão há 10 questão anos. institucional, né? Tu tem que institucionalmente estar presente na mídia. Exatamente. Isso aí é importante. Os meios onde te procuram. É. Imagina, quando a gente quer, por exemplo, estou em uma cidade que eu não conheço, quero ir num restaurante, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar no Google. Aí se não tem site, se não está no Google, como é que eu vou saber? Como é que eu vou achar? Eu vou ir no concorrente, porque o concorrente se posiciona melhor. Então esse é o pensamento necessário. As pessoas não sabem de cabeça onde estão os estabelecimentos. João Vitor, na verdade, assim, então o que eu penso que, na verdade, esse trabalho de vocês dá sustentação para o cara e, ao mesmo tempo, impulsiona o negócio dele, né? Vocês têm retorno, assim, como é que você dimensiona o retorno de vocês em relação ao trabalho que vocês fazem com os clientes? Tem um posicionamento desse? O retorno de resultados para de resultados, os clientes. O Johan vai saber melhor explicar, porque ele que cuida dessa parte das métricas ali. Dentro das plataformas que a gente utiliza para impulsionar o negócio, nós temos as métricas já simplificadas. Então, por exemplo, se investe em anúncios, eu tenho como saber o valor que foi investido, o quanto por dia foi investido, para onde foi direcionado, até a faixa etária que mais consumiu dos anúncios, eu vou ter como saber, entendeu? E no caso de redes sociais, a gente também tem esses insights que chama, né? São os números de audiência, número de curtidas, número de seguidores. Dentro do Google, eu tenho como saber quantas pessoas visitaram o site. Então, é tudo muito metrificável, né? Qualquer coisa que tu faz dentro do digital, qualquer coisa digital que tu faz é mensurável, né? Porque tu é rastreado, né? Tanto que é por isso, às vezes, tu tá atrás de uma camiseta, aí tu tá pesquisando por camiseta, tu tá falando sobre camiseta e começa a te aparecer anúncios de camisetas. Claro, é mais ou menos essa lógica. João Vitor, o que é mais importante num site? Assim, porque quando vai fazer a formulação do site, né, a empresa te dá que, vou pensar aqui, o que eu vou destacar, o que é necessário, que informação, de que forma eu vou passar essa informação, o que é mais importante no site, o que os empresários mais demandam em relação à constituição, à formatação de um site? Depende muito do objetivo do site, né? Sim. O que a gente mais atende normalmente são pessoas que buscam um site como um processo de qualificação, como eu falei. Através dos anúncios a gente consegue gerar a demanda ela é direcionada para o site e dentro do site, por exemplo, a gente tem um cliente que ele vende franquias, então ele é um franqueador e ele vende essas franquias por um valor alto, então é um produto de ticket alto. E muita gente que provavelmente vê o anúncio vai chegar no WhatsApp dele, de curioso, e vai querer perguntar valores e não vai ter interesse nenhum em comprar. Ele só vai chegar de curioso no WhatsApp e não é isso que a gente quer. A gente quer que chegue um cliente qualificado, um potencial cliente no WhatsApp.
Então, o site é muito importante ter esse processo de qualificação. Então, normalmente, coleta de informações fazia com que o lead, o possível cliente, interaja contigo, para que aí sim a gente consiga ver que realmente teve uma demonstração de interesse para captar esse cliente e ele virar um cliente ativo dos nossos parceiros. E esse trabalho de vocês, né, Ibrahim, é naturalmente que é um trabalho... Hoje em dia, não importa tanto a localização da empresa, mas importa a forma como ela trabalha na questão, digamos assim, da atemporalidade, da supralocalização. Ou seja, vocês podem atender gente até do Amazonas e tal, né? Hoje não importa a localização. Não importa, Brasil inteiro. Nossos clientes naturalmente se concentram aqui em Porto Alegre, né? Pelos meios em que a gente frequenta, então conheço meus clientes pessoalmente, muitos deles, mas tem clientes do Brasil todo. Esse franqueador, por exemplo, não é daqui, é de São Paulo, porque nosso serviço é digital, né? O que a gente faz, por exemplo, pegar um cliente do Rio de Janeiro, eu preciso conhecer melhor o mercado do Rio de Janeiro, eu preciso entender sobre o nicho do meu cliente, como funciona no Rio de Janeiro o consumidor, como funciona. Porque, na verdade, essa coisa é importante, né? Essa segmentação do mercado, porque isso depende, num mercado cultural, mais né? amplo, exatamente. No mercado mais amplo tem várias formas de segmentação. Tem um nicho que compreende dessa forma, outro dessa forma. Tu imagina no Rio de Janeiro, em relação ao Rio Grande do Sul. Os né? padrões de consumo mudam muito, né? Cultura toda, né? Muito, influencia bastante. Mas esse estudo pode ser feito à distância, não é um problema, né? E a gente faz, toda vez que vai assumir um cliente de um às vezes até segmento, né? Porque existem negócios de diversos segmentos, dos mais específicos aos mais comuns de se ver. E toda vez que a gente assume um cliente, a gente faz todo um estudo de mercado para entender quem são os concorrentes, como funciona a venda dentro desse mercado, né? Quem é o público-alvo. Então, é natural que a gente faça isso. A única coisa que muda quando é de outro estado ou outro país é que esse estudo é um pouquinho mais longo, mas não é um problema, não é uma objeção. E essa procura pelo trabalho de vocês, como é que ela se dá? Como é que vocês recebem isso aí? Porque, naturalmente, claro, tem o boca a boca, o cara que está sendo assessorado por vocês já conhece o trabalho e tal. Por exemplo, eu tenho um cliente lá em Canoas, veja bem, e ele é um cara que faz consultoria para supermercados. Outro dia eu fui fazer uma visita para ele, ele me disse assim, olha, 95% dos supermercados brasileiros, 95% dos supermercados brasileiros nós atendemos. Veja bem, Pernambuco, Amazonas e tal, ele não precisa ir lá. Raramente eles precisam viajar. Então, esse é um novo mercado, assim, que a minha geração jamais imaginou. Quer dizer, antigamente, tu fazia era na tua quadra, na tua zona e tal, no máximo na tua cidade. Né? Não tinha essa mobilidade, né? Esse atendimento, essa presença em outros mercados distantes, né? Que tem hoje, né, João Vitor? E quem é que procura site, João Vitor? Na verdade, tu disseste aí que o site é fundamental e é importante realmente, né? Quem é que busca mais? Qual é o segmento? Existe algum segmento mais propício para ter o site ou qualquer pessoa pode ter o site? Qualquer pessoa. A gente atende empresas de diversos segmentos, desde restaurantes, lojas de carro, franqueadoras também. Então, é importante para qualquer tipo de empresa se posicionar digitalmente, porque assim como outras empresas do mesmo segmento já possuem, é muito importante também que se o empresário não tiver um site para sua empresa, que ele pense em fazer, porque provavelmente, bem possivelmente, o concorrente dele tem. Então, é bem concorrido, assim, e também com a questão dos anúncios, né? Também, uma coisa agrega a outra, né? A gente tem os sites ali e com os anúncios que a gente faz através do Google, a gente consegue colocar o site do nosso cliente no topo lá das pesquisas. Então, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, um restaurante aqui da Zona Sul de Porto Alegre. Quando a pessoa vai lá e pesquisa restaurante Zona Sul de Porto Alegre, vai aparecer primeiro os que têm site ali com o patrocinado, então que estão anunciando no Google já. Então, a gente, junto com os anúncios, a criação de um site é essencial tanto para qualificação e autoridade da empresa, quanto para captar novos clientes. Então... Pensa assim, quando tu está em busca de algo, por exemplo, como tu mesmo falou, restaurante Zona Sul, tu não vai ficar fazendo assim, tu não vai lá embaixo na página, tu não vai na segunda página para buscar pelo restaurante. Tu vai clicar no primeiro que aparecer, no segundo, no máximo no quarto que aparecer. Então, estar entre os primeiros, quando a pessoa pesquisa pelo teu segmento, é extremamente importante, né? Porque ou vai ser tu ou vai ser um concorrente teu, né? Olha, Tem um bom posicionamento, né? Olha a pesquisa, restaurantes Zona Sul. Então, se não é tu que aparece em primeiro, com certeza é um concorrente teu, né? É da tua região, é um concorrente teu. É por isso que é importante tu se posicionar para que tu não perca clientes, né? Porque tem cliente
todos os dias descobrindo negócios através do digital. Todos os dias alguém compra algo graças a anúncios, graças a mídias sociais, graças a um site. Né? Isso influencia muito no mercado hoje, muito, muito. Pode ver que até as grandes empresas estão aumentando a presença digital. Eu, por exemplo, agora inaugurou o Sexto, aqui, né? aqui perto. O Sexto faz anúncio, o Sexto tem o Instagram, né? O Sexto cuida das mídias sociais, cuida da presença digital, mesmo sendo do Grupo Zafari, mesmo né, só por abrir algo do Grupo Zafari já tem um marketing natural pela autoridade que eles têm no mercado. E mesmo assim eles anunciam, mesmo assim eles têm redes sociais, prezam por isso. Né? E a Airbnb anuncia, a Coca-Cola faz anúncio, né? Todo mundo anuncia. É para aquelas pessoas que acham que anunciar não precisa e tal, vai só naquele boca a boca. Boca a boca é importante, como disseram, mas é uma primeira etapa, um primeiro estágio, né? Que hoje nós evoluímos muito nessa questão. Então, hoje, quem não tem... Eu, por exemplo, com 7 décadas de vida, mais de 7 décadas de vida, eu me adaptei, estou me adaptando assim, porque senão tu fica fora do mercado. Né? Então, eu dou palestras. Então, o que acontece? Você sabe muito bem o meu... Então, hoje, o palestrante, se ele não tem um bom posicionamento também um site, uma coisa interessante que nós temos que conversar sobre isso e tal, tu fica fora do mercado. Tu precisa... Eu dei mais de 550 palestras na minha vida, da década de 80 a 90, mas era diferente o mercado. Aquele funcionava boca a boca, porque não tinha esses instrumentos. Boca a boca era hoje, se tu não tiver esses instrumentos, tu está fora do mercado. Então, exatamente. Então, quando tu volta no mercado, tu tem que... É como eu digo assim, ó, como eu estou voltando agora, outro dia fiz uma palestra lá em Canoas, onde nessa empresa, e aí eu digo assim, olha, eu preciso agora me reposicionar, porque ninguém me conhece aqui. Quando eu fazia a palestra lá na década de 80 e 90, nessas 556 que eu fiz, 50% das pessoas que me viam lá devem ter morrido. E as outras 50%, eu acho que quem morreu fui eu. Então, eu preciso me reposicionar. É por isso que eu preciso, né, ter também hoje um posicionamento diferente daquela época. Sim, né? Aquela época, tu fazia palestra assim, tu não precisava... Tu ficava em casa, tranquilo, o telefone tocava. Aqui, tu acertava. Hoje em dia, se busca exatamente... O cara quer saber o que tu fala, como é que tu fala, que tipo de enfoque que tu dá para tua palestra. E se aquilo ali, aquela palestra, o conteúdo que tu for passar, vai trazer o quê? Motivação, lucratividade, estimular a eficiência da empresa, porque é isso que o empresário quer. E é isso que eu passo na palestra. Então, tu precisa também disso aí, né, Certamente. Antes de te contratarem, com certeza vão olhar o teu Instagram, né? Vamos ver as palestras que tu já fez. Hoje faz isso, exatamente. Como tu fala, tu mesmo falou, né? O roteiro da tua palestra. Então, é o primeiro lugar que vão buscar, com certeza, quando escutarem o teu nome. Né? Quando tu sugerir a palestra, a primeira coisa que vão fazer é olhar todas as redes sociais. Como tu disseste, o Grupo Zafari, eu fui lá, visitei o Sexto. Esse é realmente um troço fantástico, maravilhoso. Olha, eu nunca tinha entrado ali num atacadão, atacarejo. Sei lá, um atacadão. Tem atacadão e atacarejo agora, né? Na verdade, são adaptações que as grandes empresas do comércio estão fazendo, e o Zafari é líder nisso. O Zafari tem poder de investimento e tal, e, sobretudo, ele tem a sensibilidade no mercado, a percepção para onde caminha o mercado. Que vocês têm também eu acho que é importante isso. Muito importante. Na medida que tu faz esse trabalho, tu está tendo uma percepção de para onde vai o mercado. Para onde estão caminhando as tendências, né? E tu ter essa percepção é fundamental para a sobrevivência do negócio e para o crescimento do negócio. Essa questão do site que tu colocaste, João, eu acho que é fundamental. Você que não tem um site, você que é empresário, você que tem uma empresa, você que é individualmente, você, como eu, palestrante e tal, você é a sua empresa, você é o seu negócio, também tem que criar o site. E eu sugiro aí que vocês, né, providenciem isso, porque isto vai alavancar o negócio. Isso que é hoje o grande ponto de alavancagem da empresarial. Né? São vários pilares, né? E, olha, o site é um dos básicos, assim, do digital que precisa ter, né? É indispensável que se tenha. E não importa o segmento, não importa. De fato, não importa. Faz sentido para qualquer um ter um site. Né? Por informação, como o João já falou, autoridade. Então, é um investimento que tu vai pagar uma vez. Né? Com certeza. Os empresários têm que entender assim. Vai pagar uma vez e tu vai ter o teu site no ar e tu vai atrair clientes por um longo tempo graças a esse investimento. É investimento a longo prazo. Bom, nós estamos chegando no final da entrevista. João Vitor, algum recado que queira dar, alguma observação com relação à porção de produção de site, a importância do site, para que o empresário, o cidadão, né, o indivíduo que está aí, está vendo o programa, está vendo nas nossas redes e tal, e que daqui a pouco despertou para isso. Né? O cara, eu estava dando muito bola para isso, mas esse é o caminho. Se tu não fizer isso hoje, tu
vai ficar marginalizado do mercado. Se você quer crescer, tem essa opção, como esses guris aqui, né? Porque são gurias, né? Naturalmente, eles têm hoje o propósito não só de fazer um bom trabalho, mas ter o retorno e acrescentar, e se sustentar e avançar. Esse que é o problema. Essa questão, e isso é uma visão empresarial que você tem que ter obrigatoriamente, senão você está fora do mercado. Com relação ao site, João Vitor. De fato, né, muito importante. Então, quem ainda não possui um site, tem uma empresa e ainda não possui um site, entre em contato com a gente tá respondendo. Vamos colocar embaixo aí para vocês o endereço e tal, o telefone. E-mail, né? Telefone. E é muito importante até, falando agora, voltando sobre a questão das palestras, que pode funcionar para todo tipo de mercado. A demanda sobre esses serviços vão existir. Palestras, treinamentos, sempre vão existir. Então, só que o que dificulta a venda disso é a oferta. Então, vai gerando mais ofertas, vai evoluindo. A oferta, na economia, o princípio, a oferta cria a sua própria demanda. Exatamente, vai evoluindo o mercado. Então, com a evolução do mercado, tem muita concorrência que vai estar disputando ali dentro do mercado digital, que é um diferencial para conquistar novos clientes. Então, ficou necessário a criação de site. É imprescindível hoje. Exatamente. Tá, e aí, Jochen, a tua avaliação final? Na hora que estava falando, me veio uma frase em mente. Não basta ter o melhor produto. É preciso que as pessoas saibam que seu produto é o melhor. É verdade. Então, todos esses serviços que a gente falou aqui são exatamente o meio que tu tem para provar que o teu serviço é melhor em relação ao teu concorrente. O teu produto, o teu serviço, tanto faz, né? É a maneira que tu tem de divulgar aquilo que tu faz, divulgar o teu negócio e mostrar o teu diferencial, porque é o mais importante, assim. E para os empresários que têm medo de investir, que já investiram e se frustraram, é necessário que se tenha a compreensão de que, antes de escolher uma empresa para assessorar o teu negócio no digital, analise também a maneira como eles trabalham. Porque tem muita agência que trabalha única e exclusivamente para obtenção de lucro. Querem só o lucro, não tem o modelo de negócio feito para o longo prazo. É o curto prazo mesmo. O negócio é trazer cliente para dentro, o cliente sai depois de 2 meses insatisfeito e eles botam mais e mais clientes para dentro. Dentro da M, nós não trabalhamos assim. Nosso foco principal é honrar com o compromisso. É a perenidade da coisa. Exatamente. É importante isso. É honrar o compromisso que nós selamos com os nossos parceiros. E todo trabalho é assim, né? Quer dizer, ele tem o curto prazo, tem o médio prazo e o longo prazo. O empresário inteligente é aquele que pensa já no longo prazo. Exatamente. Porque quando ele começa a pensar no longo prazo é porque ele está sabendo que é fundamental esses estágios serem cumpridos, né? Aí tu começa a cumprir os estágios, tu vai indo progressivamente sustentando o teu negócio, evoluindo e crescendo. Então tá. Jochen, muito obrigado pela tua presença, João Vitor, obrigado aqui. Parabéns aí à M Company, né, que traz esse perfil aí todo de uma empresa que vai dar sustentabilidade para o mercado e fazer com que pequenas empresas hoje se tornem grandes logo ali. Um abraço, felicidade e sucesso para vocês. Obrigado. Para qualquer estabelecimento que tenha uma sala de espera, quanto menor for o tempo que o cliente tenha que aguardar o atendimento, obviamente melhor. Porém, muitas vezes é inevitável que haja algum atraso e o cliente tenha que esperar alguns minutos para ser atendido. Mas o que pode ser visto como um problema para alguns, pode ser tratado como uma oportunidade para outro. Atualmente, o tempo e a atenção das pessoas é um dos bens mais valiosos para as empresas. E este período de espera é um ótimo momento para se comunicar com elas. Uma excelente forma de realizar esta comunicação é através de TVs instaladas nestes ambientes, reproduzindo uma programação própria. Esta prática é conhecida como Digital Signage, mídia indoor ou TV corporativa. Você pode não saber o nome, mas certamente já viu muito Digital Signage por aí. O nome faz parecer coisa de outro mundo, mas não se assuste.
Digital Signage, ou sinalização digital, nada mais é que uma rede de painéis digitais gerenciados de forma centralizada. Ou seja, são telas controladas remotamente via cloud por um computador. Essas telas são programadas para exibir um certo tipo de informação, que pode ser entretenimento, notícias, merchandising, conteúdo corporativo ou propagandas. O objetivo não é fazer o cliente ficar mais na sala de espera, mas sim transformar aqueles momentos de espera em uma experiência mais agradável, leve e talvez até enriquecedora para o usuário. Primeiro, são criados os conteúdos, ou seja, os vídeos e as telas que serão exibidos nas TVs. Esse conteúdo é gerido por um software que controla a transmissão dos vídeos e campanhas publicitárias. Este software programa a ordem, os horários e em quais players serão exibidos. Dessa forma, é possível criar um conceito de comunicação global ou diferenciado por cada canal ou por cada player. Os players são mini PCs, que recebem o conteúdo via internet e transmitem para a TV. O sistema é monitorado em tempo real, permitindo a manutenção sem a presença de um técnico. A sala de recepção e a sala de espera são os primeiros contatos que o cliente tem com o seu estabelecimento. Um ambiente bonito, organizado, com boa iluminação e moderno, irá causar uma ótima primeira impressão. Agora, imagine a impressão que irá causar ao seu cliente quando ele se deparar com uma programação específica do seu negócio, uma rede de TV própria. TV na sala de espera oferece entretenimento para o cliente, fazendo que ele não fique pensando na espera em si. Uma empresa americana realizou um estudo e afirma que a redução na percepção de espera que as TVs podem causar chega a até 35%. A TV na área de espera, além de diversificar as formas de entreter o usuário, pode exibir conteúdos ligados a um feed RSS. Estes conteúdos se atualizam automaticamente e podem ser de grandes portais de notícias. E não é só para distrair que a TV na sala de espera pode ser utilizada. Também é possível exibir conteúdos informativos, como, por exemplo, os outros serviços do estabelecimento, horário de funcionamento ou as dúvidas mais frequentes dos clientes. E por que não utilizar este canal para fazer branding do seu estabelecimento? Vídeos institucionais mostrando os colaboradores e os processos da empresa, além de demonstrar profissionalismo, irá fazer com que os clientes se sintam mais próximos da equipe. Esse é o Digital Signage, que, diferentemente de outras mídias tradicionais como impressos ou painéis estáticos, pode ser flexível, interativa, customizada, útil, relevante, divertida e eficiente, permitindo distribuir conteúdos ricos e dinâmicos para uma audiência segmentada. Digital Signage, informação à sua espera. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica.